Não só aqui os números são alarmantes, né, mas em todo o país, números crescentes e preocupantes. E que se faz urgente a gente recorrer, trazer esse tema sempre recorrente aqui, né, para levar informação ao nosso público. Hoje eu recebo para o programa a psicóloga forense Tatiana Vivan. Bom dia, Tati. Bom dia, bem-vinda. Elis. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. É um tema difícil, né? Não é nada palatável, mas é bem importante. Depois eu vou explicar um pouquinho, conversar com nossa espectadora, principalmente com você, mulher, para que a gente possa entender se realmente você está em risco ou não. Ou se, porque nós mulheres somos muito emocionais e deixamos, às vezes, a emoção e o sentimento tomar conta das nossas vidas, e aí, às vezes, a gente precisa pensar se essa relação realmente está valendo a pena Olhar ou com não. clareza, né, para essa relação. Participa também, mais uma vez com a gente, o advogado Luciano Catarinhuc, que já esteve aqui em outros debates que a gente tratou da violência contra a mulher, mas precisamos continuar falando, né, doutor? Bom dia, bem-vindo. Olá, eu agradeço o convite, Elisa. É sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo informar toda a comunidade. E o seu programa ele traz esses assuntos para que a gente possa trazer o conhecimento de muitas mulheres que estão sofrendo essas violências para que não chegue ao ápice, que é essas mortes que têm acontecido. Então, será um prazer a gente discutir e, principalmente, informar toda a nossa comunidade. Vai participar com a gente, já deve estar chegando aqui ao nosso estúdio, o secretário municipal de Segurança Pública e Proteção à Comunidade, Pedro Fernandes de Oliveira, que teve um pequeno atraso, mas ele chegando já se insere também nesse bate-papo, nessa conversa, nessa tentativa de passar informações para você que está em casa, para que você não seja uma vítima de um feminicídio. Eu começo falando disso, doutor. Vamos conceituar o feminicídio, porque nem todo crime que envolve mulher é considerado feminicídio. O que tipifica esse crime? Qual a diferença? Em 2015, houve uma alteração na legislação e passou a ser homicídio qualificado, ou seja, uma qualificadora é um agravante, um plus no crime de morte, quando envolve mulher pela condição de mulher. Não é simplesmente do sujeito matou uma mulher e aí já é feminicídio. Mas quando ele pratica esse crime e a mulher, que é a vítima, foi em decorrência de ser mulher. Ou seja, a esposa, a relação de namorada ou alguma situação desse relacionamento e pela condição de mulher, ela acabou sendo morta. Isso qualificou o crime. A lei de 2015 para cá vem trazendo e vem esses contornos que a gente fala, vem sendo dado mais publicidade a isso. Não que não acontecia os crimes contra a mulher e pela condição de mulher, mas a lei ela trouxe esse plus a mais para que o sujeito, ao invés de responder por um homicídio simples, por exemplo, até uma coisa, homicídio simples que matou, mas era a forma técnica que se diz o artigo 121 do Código Penal, que a pena era de 6 a 20 anos. Quando o sujeito pratica o crime contra a mulher, pela condição de mulher dela, pela condição de mulher, por ela ser mulher, por ser esposa, por ser namorada, por não aceitar o fim do relacionamento, por não aceitar o não, porque levou uma cantada e foi lá e acabou matando, e assim por diante, ou pelo fim do relacionamento, a lei ela prevê agora que a pena mínima é 12 anos, de 12 a 30 anos. Ou seja, essa é mais uma qualificadora. Então, não é que é somente essa. Então, o sujeito age, por exemplo, quando ele mata a mulher, pela condição de mulher, ele já qualifica o crime. Se ele usou de recurso que dificultou a defesa dela, pela surpresa, pegou ela desprevenida, é uma outra qualificadora. E se ele matou, por exemplo, por causa que estava com ciúmes e tal, é outra qualificadora. Motivo fútil, ou seja, potencializou a acusação contra o sujeito, ele senta no banco dos réus com um homicídio triplamente qualificado, com penas que podem chegar a 30 anos. Tá certo, e é claro que essas mudanças também trouxeram mais luz ao assunto, né? E a ideia é que aumentem as denúncias e que as mulheres se atentem também a essas informações para que fiquem mais protegidas numa situação como essa. Tatiana, você tem uma longa trajetória, né, na psicologia forense, já deve ter visto muita coisa, muitas histórias. Tem como a gente entender as causas que levam ao feminicídio? Então, quando a gente fala do feminicídio, assim como o estupro, é um crime de poder. O que isso significa? Existe uma condição na qual o abusador, como que ele vai agir? Ele vai agir no território do corpo feminino. Então, o que ele quer fazer com a mulher? Por isso que é um crime de poder. Ele quer dilacerar, ele quer deixá-la feia,
ele quer machucá-la, ele quer aviltá-la. Então, o que isso significa? Esta beleza, a feminilidade, a beleza feminina, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ela precisa ser dilacerada e invadida. Por isso que é um crime de poder e por isso que dói tanto. E o que acaba acontecendo? A violência ela nunca começa já no feminicídio. Geralmente, se começam verbalizações, tem agressões físicas. Então, você vai aumentando, vai graduando os níveis de violência. Só que a mulher, ela que está vivendo essa relação, ela pensa assim, não, mas acho que não está acontecendo isso comigo, porque é um tema muito batido e muito recorrente. Mas quando você está vivendo aquele relacionamento, muitas vezes você está ali dentro, você não acredita que isso está acontecendo contigo. Você não enxerga que você está sendo vítima. E você vai levando. Que todo mundo fala, será que é uma relação abusiva ou não? E essa é a grande pergunta. Quando você está dentro da relação e você começa a se perguntar, então, daqui a pouco, eu vou colocar alguns alertas para que você comece a pensar se você realmente não pode estar caminhando para ser, infelizmente, uma futura vítima de um feminicídio. Ok. Então, Tatiana terá umas perguntas para você de casa, né, para entender, né, se o relacionamento que você vive está saudável ou não. Eu quero chamar uma reportagem agora, porque no Brasil o aumento foi de 5% nos casos de feminicídio em 2022, em comparação com 2021. Uma mulher morta a cada 6 horas apenas pelo fato de ser mulher. No Paraná, em 2022, foram registrados 274 casos de feminicídio ou violência contra a mulher, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Na segunda-feira, a Assembleia Legislativa do Paraná realizou uma audiência para reforçar a necessidade de acolhimento e cumprimento de leis para enfrentar o feminicídio. Nós aqui, como legisladoras, a gente precisa realmente estar muito mais nessa questão da fiscalização. Se a gente conseguir, né, ficar realmente com este embate nessa fiscalização, as leis que já existem para as mulheres com relação à proteção não vão precisar mais ser acrescidas. Projeto Acolher. Nesse projeto já fala a palavra acolher. Nós vamos ter auxílio espiritual, auxílio de médicos para a reconstrução, porque muitas dessas mulheres, elas passam por retaliações até na pele. Nós temos também o auxílio de uma equipe multidisciplinar e foi acolhido pelo governo, o projeto Acolher. Isso é novidade através da Procuradoria da Mulher. Quem sentiu na pele e venceu o medo, hoje luta contra a violência. Caso da professora Érica Almeida, que foi vítima durante 10 anos. Eu saí de Sorocaba, interior de São Paulo, me mudei para Curitiba e faz 5 anos que eu vivo aqui na cidade, mas eu tive que desvincular de toda a minha vida que eu tinha em Sorocaba. Eu acho muito importante denunciar, que foi o que eu fiz. Eu tentei de todas as formas fazer com que o meu agressor fosse punido. Mostrei provas, né? Mas infelizmente eu sofri uma outra violência que foi do Estado, que deixou o caso prescrever. Em 2022, no Paraná, foram registrados 274 casos de feminicídio ou violência contra a mulher, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Cascavel registrou 2 feminicídios em um intervalo de 4 dias. Além disso, neste período, uma tentativa de homicídio também foi registrada. Os casos ocorrem justamente neste momento em que o Estado lançou a campanha de combate ao feminicídio. Cascavel tem uma rede de apoio, né? Nós temos aqui a Delegacia da Mulher, que é uma delegacia especializada no atendimento às mulheres vítimas de crime. Nós temos o Juizado de Violência Doméstica, que atua especificamente nessa área. Tem a Patrulha Maria da Penha, que é formada pela Guarda Municipal, que faz a fiscalização das medidas protetivas. E Cascavel também conta com um abrigo de mulheres, para mulheres que estão em situação de violência, não tem para onde ir, podem ir para o abrigo de mulheres. É extremamente importante que a mulher que sofre uma situação de violência, o primeiro xingamento, a primeira ameaça, já são crimes, que procure a delegacia justamente para que a polícia tenha conhecimento dessa situação e possa inserir a mulher dentro dessa rede de apoio e principalmente pedir as medidas protetivas.
Então, as medidas protetivas, elas estão previstas na Lei Maria da Penha, elas são medidas de proteção às mulheres, né, que é a proibição do agressor se aproximar, a proibição de manter contato, o afastamento do lar. E essas medidas, elas protegem a mulher dessa situação, não é só um pedaço de papel. As pesquisas já mostram que quando há o pedido de medida protetiva, né, onde tem as medidas protetivas que as mulheres buscam, pedem, que a gente consegue encaminhar ao Poder Judiciário esse pedido, diminui o número de feminicídio, porque tem consequência o agressor que não cumpre, tanto com a prisão preventiva, quanto com a prisão em flagrante. Então, é extremamente importante que as mulheres procurem a delegacia e peçam medidas protetivas quando estão em situação de violência. A própria Lei Maria da Penha, ela fala que é responsabilidade de todos, né, da sociedade, proteger as mulheres, justamente porque a gente tem um histórico muito grande de violência contra a mulher no nosso país. Então, os vizinhos, os familiares que sabem, né, que a mulher está passando por um momento de violência, o próprio síndico do prédio, né, de um prédio que sabe onde tem uma situação de violência, denunciar, procurar a delegacia da mulher, ou pode fazer a denúncia também de forma anônima, pelo 180. O importante é que a informação do crime chegue ao conhecimento das autoridades. Em decorrência de todo um trabalho desenvolvido desde 2016, a média de crimes envolvendo homicídio aqui em Cascavel tem sido no máximo de 6, 7 meses. Né? Então, em 6, 7 meses, a pessoa comete um crime e é absolvida ou condenada. Pelo bem ou pelo mal, é absolvida ou condenada. Né? As provas são colhidas, há toda a instrução probatória, etc. E, infelizmente, nos crimes não tão graves, né, ameaça, lesão corporal leve, esse tipo de situação, a rede de apoio às mulheres, a vara de proteção às mulheres, a promotoria de justiça especializada, não está comportando a quantidade de procedimentos, desde medidas protetivas, que necessariamente passam pelo Ministério Público e pelo Judiciário, como de ações penais. Né? Em decorrência disso, a violência acaba sendo uma constante, porque não há uma resposta penal rápida. Não adianta pensar numa resposta daqui a 3 anos. Tem que ser alguma coisa próxima, ação-reação. É por isso que a questão da celeridade do processo é extremamente importante para evitar uma enxurrada de atos violentos. É certo, essa reportagem nos traz várias nuances aqui para a gente comentar. Primeiro, Catarina, que concorda com o que disse a deputada Flávia Francischini, as leis existentes são suficientes, mas elas precisam ser fiscalizadas, e como seria essa fiscalização para que as leis sejam mais eficientes? A gente vê que o Estado ele tem uma responsabilidade de fazer cumprir a lei. Ou seja, o Executivo ele precisa fazer cumprir a lei relacionada ao quê? Ao que foi já feito pelo legislador. Existe muita demanda, existe muita lei, existe muita interpretação que é dada pelo Judiciário. Mas, por exemplo, o que a gente consegue fazer para prevenir o fato depois, para não ser julgado? Esse é o segredo. O Estado começar a trabalhar na aplicação da lei, mas não da aplicação da lei do resultado final, mas para que não chegar no fato da execução de um feminicídio. Por que o feminicídio choca? O feminicídio é o resultado daquilo que veio acontecendo, questão social. Ou seja, a gente viu na reportagem, começa com xingamento, começa com atos pequenos de um relacionamento, que ele evolui para uma agressão, depois evolui para uma morte. O que a gente viu recente agora em Cascavel é exatamente isso. Quando a própria vítima manda, olha, socorro porque ele tá alterado. De repente encontra o corpo da mulher, né, ali estrangulada. Aí você vê que, para chegar naquele ponto, houve uma sinalização. O que a mulher ela nunca pode deixar de fazer é denunciar. Ela não pode achar que o companheiro, o abusador, né, o agressor, o futuro homicida, ele vai mudar o comportamento dele apenas na conversa ali. Se não houver um choque ali, e o promotor falou real, é a ação e reação. É isso que se precisa. Agora, hoje, Cascavel é um exemplo em relação à própria Delegacia da Mulher. Nós temos uma delegada extremamente competente, conheço ela, tem uma equipe extremamente competente que dá um atendimento para a mulher, onde a mulher, quando ela chega para fazer a denúncia, ela se sente ali acolhida e protegida. E nós temos também toda a questão da própria Guarda Municipal, que tem a Patrulha Maria da Penha, tem a questão do botão do pânico. Isso a Cascavel possibilita. Nós temos também o Juizado da Violência Doméstica, que foi uma evolução para Cascavel,
ao ponto de que a demanda que tem lá, eu conheço a doutora Andréa Frias, que é a promotora desse juizado, ela está sobrecarregada porque a demanda é muito grande. Precisa já ter o segundo juizado, para dar mais agilidade. Por quê? As medidas protetivas que a gente fala, elas são urgentes. Ou uma medida protetiva ela tem que ser dada para ontem. Não adianta você esperar a mulher ser agredida ou a mulher ser morta para daí dar a medida. Por isso que o promotor falou, é ação e reação imediata, não pode se esperar. Celeridade no processo. E nós temos aqui a primeira vara criminal que cuida daí dos casos de morte, de homicídio, né? Que é o caso da celeridade, que é um exemplo. Cascavel, a primeira vara criminal de Cascavel, está ali o doutor Alex Fadel, que deu depoimento, o doutor Marcelo Carneval, que é o juiz, e toda a equipe da primeira vara é um exemplo a nível regional, estadual e nacional de celeridade. Ou seja, um caso de homicídio, ele é julgado numa celeridade de 6 meses, no máximo 7 meses. Coisas que em outras comarcas leva 2, 3, 4 anos. Aqui teve um caso recente, que foi julgado em 3 meses, já tinha sentença condenatória com o tribunal do júri, que isso é daquele caso da violência no trânsito, por exemplo, que aconteceu o senhor matou um rapaz. Ou seja, a celeridade no processo, Cascavel dá, mas Cascavel é referência, mas não é o padrão, né? Então, nós temos isso aqui em Cascavel, que deveria ser colocado em várias outras cidades, porque tem comarcas pequenas que não funcionam como funciona em Cascavel. E a gente sabe que o nosso município tem muito mais cidades pequenas que não tem uma delegacia da mulher, onde a mulher não se sente acolhida quando vai fazer a denúncia. Qual é o resultado disso? As agressões elas vão evoluindo. E aí entra o poder público, quando eu falo do poder executivo, de possibilitar às mulheres saber que estão sendo protegidas e as campanhas que devem ser feitas para tolir esse tipo de violência. A próprio cidadão, sociedade machista, esse tipo de coisa. Então, hoje existe legislação suficiente para punir. Nós temos a Lei Maria da Penha, que nós já discutimos no seu programa, que foi um marco, uma evolução, onde começou-se a dar visibilidade às agressões contra mulheres, o que não era dado antigamente. Tá certo. Tatiana, foi falado também na reportagem, né, da importância da denúncia. Não só da vítima se encorajar e denunciar o seu agressor, como a delegada coloca também, que você tem que sim meter a colher, você é vizinho, você é o síndico, você teve contato, né, com algum tipo de violência e você precisa fazer alguma coisa sobre. Isso. É bem importante que a nossa rede seja acionada. O que isso significa, a rede ser acionada? A principal questão para você, mulher, que é a nossa espectadora hoje, é começar a realmente falar onde é que eu posso pedir ajuda. Será que vai adiantar eu pedir ajuda? Sim. Veja só, olha só, nesse Formulário Nacional do Risco, uma das questões que pede para que a mulher repense é sobre, por exemplo, o agressor, ele, em geral, ele evita ou impede que você tenha contato com as pessoas da sua família. É como se ele fosse castrando a tua rede de relações, para que você se sinta refém dessa situação. Então, ele vai dilacerando sua autoestima, a sua autoconfiança. O que é autoconfiança? É a capacidade de você fazer as coisas. Então, isso é uma questão que a pessoa ela vai como se fosse murchando, ela vai sendo minada. E aí ela vai perdendo as relações, onde ela poderia conversar, pedir ajuda, relações sociais de família, relações sociais das amigas. Então, ela vai vamos dizer assim, vai sendo tolhida paulatinamente e vai sendo permitida. Então, fique atenta. Você, mulher que está vivendo... Se faça essa pergunta. Faça essa pergunta. E depois a gente vai conversar, ainda tem mais. E assim, Elisa, uma das coisas que a gente mais percebe é exatamente isso. A mulher ela vai normalizando aquilo que é anormal. Ela vai normalizando a agressão psicológica, essa violência, como se isso fosse normal. Não é. Se ela demorar para denunciar isso, isso vai evoluir para algo mais grave, chegando no feminicídio, que é o que a gente está vendo. E essa questão de cercear a mulher é para que ela não possa denunciar ou não se sinta acolhida. Por isso que as autoridades têm esse compromisso de possibilitar e falar assim, você está sendo acolhida, pode vir que nós estamos aqui para te apoiar. Então, isso é necessário, mas tudo depende da vítima. A vítima precisa tomar essa posição de não normalizar o que é anormal. Tá certo. O secretário Pedro Fernandes já chegou aqui no estúdio. A gente vai ver uma reportagem sobre casos recentes, né, de situações ocorridas aqui em Cascavel, enquanto ele se posiciona e começa a fazer parte aqui dessa conversa para passar informações para vocês que estão nos acompanhando nessa manhã.
O pedido de socorro surgiu por uma mensagem de texto encaminhada ao tio dizendo SOS e que o namorado estaria louco. Este foi o último contato de Tassiana Gomes dos Santos no domingo à noite. O corpo foi encontrado na manhã de ontem, por volta das 9h30 da manhã, na rua Nereu Ramos. O local fica próximo à casa de um dos familiares do namorado da vítima. Ontem à noite, o homem se apresentou à DH, prestou depoimento e foi preso em flagrante. O homem, de 31 anos, é o principal suspeito do crime contra a namorada. O outro caso é o da morte de Ingrid Saldanha, que ainda não foi esclarecida. A moça de 19 anos foi encontrada morta no banheiro do apartamento onde morava, na região norte de Cascavel. A ocorrência foi registrada no último sábado. No imóvel, haviam sinais de violência, o que fez a Polícia Civil suspeitar de feminicídio. Mais um caso de violência contra a mulher. O companheiro é o principal suspeito. Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio na noite de segunda-feira, no bairro Guarujá, aqui em Cascavel. Segundo informações, socorristas do CIAT foram acionados até a rua Gralha Azul, onde uma mulher teria sido esfaqueada pelo marido. Ela possuía perfurações nas regiões lombar e da barriga, sendo atendida e encaminhada até a UPA Tancredo. A outra vítima, filha dela, teve algumas escoriações pelos braços e um corte no pé ao defender sua mãe. O autor ainda não foi localizado. Aí a gente acompanhou, então, casos recentes aqui registrados nesses últimos dias em Cascavel de homicídios, feminicídios e tentativa também de homicídio. E chega aqui agora o secretário Pedro Fernandes, secretário de Segurança Pública, para fazer parte do nosso bate-papo hoje, né, sobre a violência contra a mulher. Secretário, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia, doutor Luciano, doutora Bárbara, bom dia. Já falamos aqui sobre Cascavel ser referência em dispositivos de segurança e de acolhimento, né, para essa mulher que sofre violência e também na celeridade dos processos. Qual a dificuldade hoje dos órgãos de segurança, já que citamos aqui a importância de conseguir prevenir esse tipo de crime? Veja bem, como eu não estava inteirado anteriormente, né, estou entrando na metade do assunto, no nosso entendimento de fato, a mulher procurar essa ajuda. Essa ajuda, dentro das medidas protetivas que nós denominamos, ela tem que antecipar isso, né? Nem sempre o feminicídio, que é o mais grave, ou seja, a violência física, ele é o primeiro. Antes disso, há outras manifestações. E antes, lá no início, quando já surgir essas manifestações, ela deve procurar ajuda, né? E esse tipo de ajuda aí varia, né? No nosso caso, nós estamos à disposição, a Polícia Civil, através do boletim de ocorrência, os advogados, a autoridade policial, a autoridade judiciária tem que saber da existência, que essa violência está acontecendo, e, a partir desse momento, a implementação com as medidas protetivas. No nosso caso, a Patrulha Maria da Penha fará a cobertura. Vale dizer aqui, doutor, desde a criação da Patrulha Maria da Penha, lá em 2017, nenhuma mulher das que estavam com as medidas protetivas e que estava debaixo, protegida pelo programa Patrulha Maria da Penha, foram vítimas da violência mais grave, que é o feminicídio. Secretário, houve a questão do botão do pânico? Foi repassado isso aqui em Cascavel? Não, já houve uma tentativa nesse sentido, mas todas as pessoas, todas as mulheres que estão no programa Maria da Penha, elas têm um número de telefone, que é o número do patrulheiro da guarda que nós temos, que é 24 horas. São quantas mil mulheres hoje que estão dessa questão? Hoje tem 953 mulheres atendidas pelo programa Maria da Penha. E elas podem acionar a Patrulha Maria da Penha a qualquer momento, porque a gente sabe que a medida protetiva existe, mas muitos descumprem essa medida e se aproximam, sim, e ameaçam, e têm tentativas de homicídio relacionadas a isso. Perfeito. Agora, o importante é salientar que a questão da violência, né? São vários tipos de violência, acredito até que já tenha sido comentado aqui, mas a violência física, que é a mais grave, né? O importante é procurar, antes de chegar a isso, procurar ajuda.
né? Existem hoje vários programas junto à Prefeitura Municipal de Cascavel, e não somente dentro do programa Patrulha Maria da Penha. O Patrulha Maria da Penha é apenas mais um dentro de todos esses programas, né? A própria secretaria, a SESD, né, hoje, que é uma secretaria de apoio à mulher, ela possui vários programas, possui vários fluxos, né, que podem ser acompanhados ou seguidos, né, que seria o mais adequado o profissional dessa secretaria dizer a respeito disso, da quantidade de programas ali dentro, esse fluxo de proteção à mulher que está na violência doméstica. Eu entendo, secretário, mas eu digo assim, o sucesso, né, dos números que não chega a morte, né, a situação fatal ali ao final desse processo, esse número de sucesso porque essa rede de proteção e a Patrulha da Penha, essas mulheres conseguem acionar, né, a Patrulha da Penha assim que se sentem ameaçadas ou em risco. Perfeito, exatamente porque isso. Porque muitas mulheres acabam não procurando e tendo essa dificuldade de procurar ajuda. Uma das questões é a violência patrimonial, a violência em que o homem tira tudo dela, financeira, tal, moral, e ela não se sente segura de procurar porque o homem mantém ela, e mantendo ela, mantém também a violência. E aí essa violência ela pode evoluir para o crime mais grave. Ela fica refém. Ela fica refém. E esses programas que a gente falou isso antes, secretário, sobre a questão da própria municipalidade, né, o Poder Executivo, de possibilitar a mulher se sentir segura para denunciar, de que ela também não vai passar fome, que os filhos dela não vão ficar jogados na rua, porque talvez essa é uma das dificuldades para buscar com antecedência antes do crime mais grave. Como é a rede, né, de proteção aqui, de acolhimento, secretário? Perfeito, é o que eu estava dizendo isso. Existe uma rede de proteção que não é a Secretaria de Segurança, que não é a minha secretaria que faz isso, é a SESD. Por isso que eu estava dizendo que eu não tenho todos os programas, né, CRES, CRAS, atendimento psicológico, existe a própria saúde, a questão da ação social, existem vários outros programas, né, e eu não estou inteirado disso porque a minha secretaria é exatamente uma outra, né, mas aquilo a gente reforça, né, não deixe chegar, ao perceber a violência, como nós dissemos, né, são várias modalidades de violência, não deixe ela chegar na violência física. Antes disso, procure ajuda. Inclusive, nós temos dentro na Prefeitura Municipal de Cascavel, tem um site, e a Instituto de Ação Social tem um fluxo de como que essa mulher vai ser atendida, quais os caminhos que ela vai passar para que esse atendimento aconteça. Então, é um fluxo constituído já pela rede protetiva de Cascavel. Então, você, mulher, que está nos ouvindo agora, que está se questionando, eu gostaria que você pensasse em algumas questões. Vamos lá. Você já foi agredida fisicamente por seu parceiro? O agressor já lhe ameaçou de morte ou tentou te matar? O agressor a persegue, a vigia, tenta controlar os lugares onde você vai, demonstra ciúmes de forma excessiva? Você já se separou desse agressor e ele, como que eu vou te dizer assim, ou tentou e foi inválido, não deu certo, a relação ela volta você acredita, ele volta arrependido, me perdoa, não vai mais acontecer, e esse ciclo de violência já se mantém? As ameaças e agressões têm se tornado mais frequentes e graves nesse passar, principalmente nos últimos 6 meses? Você acredita que ele é capaz de matá-la? O agressor apresenta alguma doença psiquiátrica? Ele também faz uso de álcool, drogas ou alguns medicamentos que você vê que muitas vezes isso é um desinibidor comportamental, ele perde o controle? Ele alguma vez já usou algum tipo de arma contra ti? Ou pode até ser arma branca ou arma de fogo. Ele já tentou controlar suas atividades diárias, já pegou seus documentos, impede de estudar, de trabalhar, de ter contato com seus familiares. Neste momento, você está em disputa de uma guarda dos filhos, ou visita, ou está com problemas nesse sentido? Bom, são vários, né, fatores e perguntas que você que está nos acompanhando tem que se fazer. E quantas perguntas precisa responder dessas para entender que está numa situação complicada de um relacionamento abusivo, Tati? Quanto maior o risco, essas perguntas, óbvio, né? Quanto mais sim a essas perguntas, respostas afirmativas, maior o seu risco. Isso aqui é uma estratificação dos fatores de risco, dado pela
pela Secretaria de Segurança Pública para a Política das Mulheres. Então, é bem importante, você que está me ouvindo agora, e esta pode ser uma resposta às suas orações. Será que eu estou vivendo numa relação abusiva? Será que eu corro risco? E a resposta está aqui. Mas haja, não seja uma pessoa passiva, porque nós, mulheres, em geral, somos, às vezes, passivas. Acreditamos, amamos a pessoa, vivemos pelo sentimento. Pense de verdade se não é uma resposta com o conhecimento. O conhecimento precisa te preparar, mas você precisa agir. Tá certo. Tatiana Vivan, psicóloga forense, participou com a gente. Agradeço também aqui ao secretário de Segurança, Pedro Fernandes, e ao advogado Catarinhu, que participa sempre com a gente aqui nesses debates. E eu gostaria, doutor, que você encerrasse a nossa discussão, né, falando rapidamente, em 40 segundos, se possível, sobre a importância da mudança cultural, né? E eu acho que nós, sociedade, somos parte dessa mudança futura também. Exatamente. Nós temos uma sociedade machista em que, muitas vezes, a imposição da mulher, da submissão da mulher, ela é na questão do domínio. A mulher não pode se sujeitar a esse tipo de cultura. Ela precisa se posicionar. E se posicionar não significa que você não vai respeitar o seu companheiro, o seu namorado, mas todo e qualquer tipo de sinalização de violência, denuncie imediatamente, converse com as pessoas que estão próximas. Aquilo que o secretário falou é o que a gente vivencia no direito, é o que a gente vivencia no Poder Judiciário, principalmente nos processos que chegam numa questão grave como feminicídio. Se você puder, sempre, peça ajuda para as pessoas próximas, mas procure as autoridades e denuncie esse agressor.